Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão e hoje nós vamos conversar sobre algo que acontece muitas vezes, quando os filhos crescem, quando os filhos vão embora, que se chama Síndrome do Ninho Vazio. Não é considerado assim uma patologia, uma doença, mas é algo que merece uma atenção e um cuidado, porque às vezes em alguns casos esse sentimento de solidão que os pais experimentam quando os filhos vão embora, quando os filhos crescem, vão viver a própria vida, às vezes esses sentimentos eles ficam por muito tempo, essa tristeza intensa, esse isolamento, sentimento de solidão, fica uma coisa muito prolongada e que pode se transformar numa depressão, Pode ser uma porta aberta, uma porta de entrada para algumas patologias, para alguns estados depressivos. Então é algo que a gente tem que prestar atenção para que isto não evolua, mas que sim, que isso seja tratado, seja cuidado, porque é um mix de sentimentos, de tristeza, de perda. É tipo um luto, realmente é um luto, porque precisa de um tempo, que não se sabe qual é o tempo ideal, para que os pais consigam processar, digerir e aceitar essa nova realidade, sem os filhos em casa. Um lar que fica mais silencioso, mais vazio, falta alguma coisa. Para os pais, a gente sempre vai ser criança, não adianta, os filhos são sempre criança. Então falta, essa conversa, essa bagunça, às vezes brigava muito, mas ainda assim, vai sentir falta. E também tem muito a ver como que foi essa saída da casa, porque às vezes os filhos saem, todo mundo numa boa, sem brigar, sem nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, coisas da vida mesmo, a vida adulta começou, foi fazer um intercâmbio em outro país, ou se casou, ou arrumou um emprego e queria morar com os amigos ou as amigas, enfim, teve alguma decisão que fez a pessoa começar a viver por si mesmo, crescer, amadurecer, mas às vezes acontecem, em alguns casos, muitos conflitos, e a saída de casa é marcante, assim, de uma maneira negativa, é marcada de um modo mais negativo, então fica mais difícil ainda para os pais processarem, porque precisa, resgatar esse relacionamento com os filhos, muitas vezes. Os sintomas mais comuns, assim, dessa síndrome do ninho vazio, são sentimentos, de melancolia, de tristeza, de vazio, de solidão, às vezes uma irritabilidade muito forte, uma ansiedade, alteração no apetite, a pessoa não tem fome ou come demais, dificuldades de concentração, sentimentos de inutilidade, quer dizer, eles não precisam mais de mim, eles não sentem minha falta, agora que já cresceram, eu não sirvo para nada, não precisam de mim. Isso é muito forte dentro dos pais, assim, nesse começo, de aceitação, processando essa nova fase da vida, então a autoestima fica rebaixada, pode existir ali crises conjugais, os pais podem começar a ficar em crise, porque os filhos não são mais, de certa forma, o protagonista ali da vida do casal. Às vezes agora um vai ter que olhar para o outro e começa a se estranhar, em alguns casos pode existir uma crise conjugal. Às vezes tem queda também no rendimento profissional, então a pessoa não consegue trabalhar direito ou funcionar muito bem como antes, porque ela está sofrendo, está ali enlutada de certa forma, processando, elaborando, digerindo essa nova realidade que é uma vida, a casa sem os filhos, o lar mais vazio mesmo. Por isso que é a síndrome do ninho vazio, porque falta algo. Porém, tem um autor que é um psicanalista inglês, que foi um psicanalista inglês, o Winnicott, ele diria que você fez um bom trabalho, você pai, você mãe, porque seus filhos saíram para o mundo, rumo à independência, o gesto criativo em ação, se apropriaram do próprio eu, fizeram suas escolhas, porque tiveram uma base, algo que proporcionou isso, para isso acontecer, esse processo acontecer. Para o Winnicott, nós temos 3 grandes tarefas durante o nosso desenvolvimento, no nosso processo
de desenvolvimento humano. Para a gente chegar na vida adulta, a gente tem que passar pela integração do eu, né, do self, a personalização e depois a realização. Então, quando seus filhos saem de casa, né, eles estão nesta última fase da realização, né, estão se apropriando de si mesmo. Então, estão rumo à independência. Por que fala rumo à independência? Porque a independência total, ela não existe, né? Nós nunca seremos totalmente independentes. Sempre iremos precisar dos outros, né? Até quando a gente morre, a gente tem quem cuide do nosso corpo, enfim, quem vai fazer os processos finais. O outro sempre existirá em nossas vidas, né? Não existe isso do eu me basto. Uma vez a Maria Homem disse, né, que quem se acha self-made está sendo no máximo um ingrato, né, porque nós dependemos sim dos outros, isso é da constituição humana. Nós dependemos dos nossos antepassados, das pessoas ao nosso redor. A gente não consegue nada nessa vida, nesse mundo, sozinho. Nós temos redes de apoio, né, a família, os amigos, os colegas de trabalho, os mentores, as pessoas que nos ajudaram, a comunidade. E este processo de sair de casa, né, amadurecer, se desenvolver, né, viver a vida adulta, né, construir novos laços, né, novos vínculos, isso não significa que os pais serão esquecidos, né, isso não significa que você apaga o que os pais fizeram, né, a base, a força interna que seu filho, sua filha tem, né, é muito forte graças ao trabalho que você fez. É por isso que eles conseguiram ali chegar nesta fase. Sem essa base, né, sem essa força interna, isso não aconteceria, né? Não teria uma pessoa segura de estar no mundo, de construir algo, de sair de casa, de construir um caminho. Consegue construir algo novo porque você contribuiu na construção deste ego mais integrado, mais amadurecido, né, que está aí fora construindo a própria vida. Então, não alimente culpas, né, ressentimentos dentro de você. Esse é um ponto fundamental, né? Significa que você fez um bom trabalho, né? Seu filho ou sua filha conseguem aí trabalhar, construir a própria vida, pensar neles mesmos, eles sabem quem eles são, ou estão construindo isso, a própria identidade, mas estão trilhando o próprio caminho. O segundo ponto que acontece agora na sua vida é que você está retornando a si mesmo. Então, pouco a pouco, você está lembrando quem você era, né? Quem você é. Quem você era antes de se casar, antes de ter filho. Às vezes você retorna aos seus hobbies antigos. Eu gostava de pintar, gostava de ler. Todo sábado ou todo domingo eu ia ao cinema. Você volta a fazer essas coisas que faziam sentido para você. E que antes você tinha tempo. E que por um tempo você ficou sem esse tempo e agora você tem novamente. Então, quando você para refletir, né, o que você gostava de fazer, às vezes você se vê ali de frente com a pintura, com a arte, com livros, com o cinema, com fotografia, com alguma profissão, com algum fazer criativo, né? E assim, você talvez, quando você volta a desempenhar essas atividades, você se matricula, às vezes, num curso, algo assim, não que seja só para preencher o tempo e que, para de pensar nos filhos, vai fazer alguma coisa. Não é nesse sentido, mas no sentido de ampliar a sua parte social, né, a sua vida social, porque você vai conhecer mais pessoas, você vai incluir mais pessoas ali no seu dia a dia, você vai criar uma nova rotina, né, novos compromissos. E essa ampliação, né, do teu círculo social vai fazer com que você consiga se redescobrir, né, fazer novos amigos, construir novos vínculos, voltar a se conhecer, amigos da sua idade, né? Às vezes você tem os filhos como amigos e não como filhos, né? E aí você começa a aprender, reaprender a fazer amizades, né? Não, eu tenho contato com outras pessoas, eu falo com outras pessoas, além dos meus filhos, com gente da minha idade, gente que gosta, sei lá, das mesmas músicas, dos mesmos filmes que eu, né? Que a gente tem uma sintonia, viveu na mesma época. Às vezes você começa a participar de algum grupo de apoio,
ou trabalhos voluntários nos quais você direciona essa energia, esse afeto, né, para as pessoas que necessitam também, porque você está transbordando. Eu conheci uma pessoa uma vez que começou a fazer algumas atividades numa igreja e começou assim, ficou muito feliz porque estava indo ali, entrando em contato com quem precisava, com quem necessitava dela, né? Então ela se sentia importante novamente, né? Se sentia querida novamente, né? Puxa, há uma necessidade da minha presença ali, então eu também estou ali, né? Eu vou me dividindo e vou ampliando, né, minhas possibilidades e meu novo estar no mundo. Retorna, né? Volta a fazer academia, caminhada, cuidar da saúde. Às vezes você só cuida dos outros, só cuida dos filhos, né? Quantas mães aí que só pensam nos filhos e esquecem delas, né? Não cuidam delas mesmas. E aí às vezes os filhos crescem e tudo mais, e aí volta a se cuidar, volta a caminhar, volta a se alimentar melhor, a fazer academia, ter uma vida mais saudável, se preparar para um envelhecimento mais saudável, né? E não fazer da vida dos filhos uma obsessão, ou o único motivo, né, de estar vivo. É retomar este olhar para si, né? O exercício fundamental é este, porque existe a sua própria vida. Então fazer terapia, cuidar dos seus afetos, né, dos seus sentimentos, acolher este momento, essa nova fase, né, para você se reorganizar psiquicamente, emocionalmente, né? Cuidar dos seus afetos, né? Tudo isso que está aí dentro para poder viver melhor, né? Aceitar esta nova fase, né? Aceitar aquilo que não pode mudar, né? Dar um destino criativo para esses sintomas, dar um sentido para eles e assim construir uma vida mais confortável, apesar deste incômodo de não ter mais os filhos ali, dessa ferida que muitas vezes fica um tempo aberta, né? É difícil acolher e cuidar deste sentimento. Então como que eu posso, né, conviver com isso, né? Viver melhor? Buscar elementos que vão ali contribuir para a superação, aceitação dessa nova fase, né? A fase em que os filhos eles vêm te visitar, né? Ou você vai visitá-los, e que apesar da distância ou nova rotina em seu lar, os seus filhos eles nunca deixarão de ser seus filhos, né? E cada conquista deles você faz parte disso também, mesmo que indiretamente, né? Porque ali está um ser humano que você preparou para este mundo, né? Então olhar para esse lado mais positivo do que negativo, né, deste momento, olhar para essa saída deles como uma conquista também, como algo positivo que você fez parte, né, disto. Talvez lembrar como foi para você quando você saiu de casa, o que você mudaria, o que você gostaria, né, que seus pais tivessem feito, como você agiria, às vezes faz com que você mude também um pouco a percepção. Acho que eu deveria ter tido mais apoio, ou devia ter criticado menos, ou me encorajado mais, estimulado mais, e não fazer com que eu desistisse e voltasse logo para casa, não encarasse o mundo, a vida lá fora. Que por um lado, você tem essa parte de ser sempre um porto seguro, pai e mãe é porto seguro, então é lógico que vai falar qualquer problema, né, volte para casa, mas ao mesmo tempo, às vezes você encoraja para o filho, né, lutar, não desistir, e conseguir conquistar algo, construir algo, entregar fortalecimento, né? E também pensar em fortalecer os seus outros relacionamentos, né? Você tem outros membros da família, você tem talvez seus irmãos, suas primas, primos, seus parentes de maneira geral. Se você consegue ter um contato, né, uma vida assim, amistosa, né, uma amizade, fortalecer isso também, incluir essas pessoas em sua vida ou novos amigos, como a gente já falou, que você vai conhecendo. Então esse é um momento, né, difícil, é uma fase difícil para os pais, principalmente para as mães, né, mas só que é uma coisa que faz parte também de uma conquista. Eu lembro de um professor que eu tive de psicoterapia breve, acho que era o Dr. Antônio Carlos Poça, e ele falava assim: as crises acontecem não somente por questões negativas, né? Porque perdeu o emprego, alguém morreu, não é só quando vem algo ruim, né? Crises também acontecem quando vem algo bom, né? São as crises positivas, digamos assim, porque algo bom, seu filho ou sua filha se casou, ou conseguiu um intercâmbio, está em outro país,
ou passou num concurso e aí foi morar em outro estado. Eu lembro uma colega que passou num concurso em Manaus, né, a família em São Paulo, e puxa vida, e agora? Mas é assim, então assim, aconteceu algo bom, né, uma coisa legal, mas só que separou, né, separou pais e filhos. Então, apesar de ser uma coisa boa, né, também dói, também machuca por conta dessa distância. Mas enquanto a distância é física e às vezes temporária, né, às vezes tem como reverter, ou viajar e visitar, né, quando tem essa possibilidade, ou se não tem a possibilidade, se você está no Japão, seus pais estão, né, no Brasil ou vice-versa, mas você consegue fazer uma videochamada, manter-se em contato, né, é muito importante. Não quebrar o vínculo apesar da distância, né, não esquecer que são partes ainda, né, um da vida do outro ali. Mas é uma fase que você vai passar por ela, né? Você vai digerir, você vai elaborar e aceitar que faz parte de um progresso, de uma evolução, de algo bom e que você faz parte dessa conquista, né, de algo que aconteceu. O filho que vai para o mundo, que luta por ele, que tem opinião própria, que desenvolve a própria personalidade, que luta, né, que está aí fora, foi porque teve uma base muito boa. E essa base são os pais, né, construíram isso, essa segurança, essa força interna. Então, tentar olhar nesta direção. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente conversa mais no próximo vídeo. Espero que você consiga passar por essa fase, né, e que tudo fique bem aí para você. Um abraço, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e envie esse vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir um pouco mais sobre esse assunto. Então, até a próxima.